Olá, alunas e alunos! Hoje nós vamos estudar o principal desafio ambiental dos dias de hoje, o aquecimento global e os seus efeitos. A questão é tão séria que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em um relatório de 2014, chamou esse fenômeno de ameaça multiplicadora, por causa das consequências que podem ser fatais para a sobrevivência no planeta. Esse relatório dos Estados Unidos aponta que o desequilíbrio do clima vai aumentar a seca, a fome, a pobreza e gerar cada vez mais instabilidade política e econômica e conflitos no mundo todo. Vamos tentar compreender um pouco mais sobre esse assunto e o que vem sendo feito para tentar modificar os cenários de catástrofe previstos. Vocês certamente já ouviram falar sobre o efeito estufa, não é? Vamos lembrar. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ao contrário do que normalmente é difundido, o efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a manutenção da vida na Terra. Sem o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria menos 19 graus. O efeito estufa é produzido por uma camada natural de gases na atmosfera que protege a Terra da diminuição excessiva de temperatura, impedindo que o calor vá embora em níveis que façam o planeta esfriar demais. No final dos anos 60, alguns pesquisadores começaram a perceber uma intensificação desse fenômeno natural. Eles alertaram para o fato de que as enormes emissões de dióxido de carbono, o CO2, além de outros gases, estavam contribuindo para o aumento da camada natural de gases na atmosfera que produz o efeito estufa. Essa camada atua como um imenso telhado de vidro ao redor da Terra, impedindo que o calor se dissipe. Como a concentração dos gases vem aumentando nessa camada de proteção, a quantidade de calor que fica retida também aumenta, o que acarreta a elevação da temperatura do planeta. Em baixas concentrações, o gás carbônico não representa perigo. Na natureza, ele é usado pelas plantas no processo de fotossíntese para produzir glicose e oxigênio. O problema é o excesso de gás carbônico, que não é absorvido pelas plantas a uma taxa que permita o equilíbrio do ciclo. O excesso vai se acumulando na atmosfera e intensifica o efeito estufa. Nos últimos 100 anos, a temperatura média global subiu entre 0,4 e 0,8 graus. De acordo com o terceiro relatório de avaliação do painel intergovernamental de mudanças climáticas, as atividades humanas provocarão um aumento de temperatura terrestre entre 1,4 e 5,8 graus até o final deste século, em 2100. Esse aquecimento já está provocando o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar, que são muito preocupantes para a preservação da vida e das espécies marinhas, e também para a vida humana. A previsão é de que até 2100 o nível do mar aumente entre 9 e 88 centímetros. As ilhas e cidades costeiras são as áreas mais vulneráveis, com possibilidade de inundações a médio e longo prazos. Para alguns países, isso pode significar a perda de boa parte das suas terras para a agricultura, ameaçando a produção de alimentos. O aumento do nível do mar também pode contaminar lençóis freáticos com água salgada, atingindo o consumo humano, a pesca e a irrigação agrícola. 2 graus é o aumento mínimo que o planeta vai sofrer até o ano de 2100, no cenário mais otimista desenhado pela comunidade científica. Mesmo assim, vai trazer mudanças muito graves. Além do aumento do nível dos mares, outros efeitos são o aumento das precipitações de chuva em algumas partes do globo e a diminuição de chuva em outras. Isso vai causar uma maior incidência de doenças tropicais, como malária e dengue, e a dificuldade no controle de epidemias e pandemias sérias, como a dengue, a malária e também o ebola. De acordo com um relatório de 2015 do Banco Mundial, os desastres naturais, as perdas de safras e a propagação de doenças podem deixar mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo na pobreza até 2030. Esse relatório mostra que o Nordeste do Brasil é uma das regiões da América Latina em risco de enfrentar períodos extremos de seca e uma expansão das zonas áridas, o que pode provocar escassez de água e afetar a produção de pequenos agricultores. Os mais pobres são os mais vulneráveis e enfrentam um alto risco quanto aos choques associados ao clima, como a queda no volume das chuvas, ondas e calor e enchentes. Dessa forma, a erradicação da pobreza deve ser prioridade para atenuar os efeitos perversos das mudanças climáticas. Para tentar minimizar esse quadro, é preciso reduzir os gases que contribuem para o efeito estufa. Isso implica em usar novas tecnologias, usar de forma mais eficiente a energia e substituir fontes de energia não renováveis por fontes renováveis. Alguns esforços em âmbito mundial já vêm sendo feitos.
Em 1988, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Mundial de Meteorologia constituíram o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Em junho de 92, durante a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, foi negociada e assinada por 188 países a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Em 97, na terceira Conferência das Partes da Convenção do Clima, ocorrida em Kyoto, no Japão, foi aprovado o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto estabelece que as reduções das emissões dos gases devem acontecer em várias atividades econômicas e estimula que os países cooperem entre si, como, por exemplo, reformando setores de energia e transportes, promovendo o uso de fontes energéticas renováveis, eliminando incentivos financeiros para negócios inapropriados da sustentabilidade, protegendo florestas, entre outros compromissos. Os países que aderiram a esse compromisso devem realizar atividades internas para alcançar suas metas. E o protocolo estabelece mecanismos que auxiliam a atingir os objetivos. O Protocolo de Kyoto esteve aberto a adesões desde março de 99 para entrar em vigor 90 dias depois da ratificação dos países desenvolvidos responsáveis por pelo menos 55% das emissões totais de dióxido de carbono. Após anos de negociação internacional, isso foi conseguido em 2004, com a adesão da Rússia, e o Protocolo de Kyoto foi finalmente ratificado para entrar em vigor em 2005. Mas sem a adesão dos Estados Unidos e da China, que são os maiores emissores de gases de efeito estufa de todo o mundo, responsáveis juntos por 50% das emissões globais, o protocolo é considerado um fracasso por especialistas. Em dezembro de 2015, depois de 2 semanas de intensas negociações durante a Conferência do Clima da ONU em Paris, um novo acordo climático foi firmado, envolvendo cerca de 200 países em um novo esforço para reduzir as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. O Acordo de Paris vai valer a partir de 2020 e, diferentemente do Protocolo de Kyoto, ele deve ser ratificado por países desenvolvidos e também por países em desenvolvimento. Alunas e alunos, a estabilidade climática vai depender muito de acordos e negociações multilaterais como essas. Mas, além disso, governos e cidadãos podem implementar ações locais, restrições ao trânsito de veículos automotores, incentivo ao transporte público e de bicicletas, por exemplo, assim como a ampliação de áreas verdes, são algumas medidas relacionadas ao nosso tema de hoje. E você, como que você pode contribuir? Procure se informar e acompanhar as ações da sua localidade. Até a próxima aula.